Tá ao vivo? Tá ao vivo? Fala pra mim se tá tudo bem por aqui. Hoje parece que tá macumbado. Brincadeira. Mas parece que o Face tá com algum probleminha mesmo. Se tiver alguém online aqui, comunica comigo. Deixa eu ver se tá tudo certo agora. A tecnologia é uma maravilha, né, gente? Mas quando ela não funciona, a gente fica refém. Simplesmente assim. A gente consegue levar nossa mensagem para vários lugares, mas quando ela não quer, não dá nem para mandar sinal de fumaça. Bom, eu acho que está tudo certo, espero que sim. Vamos torcer. Se alguém entrar aí, por favor, sinaliza para mim, tá? Vou repetir a pergunta da mãezinha e qualquer coisa vocês vão sinalizando aqui para mim, tá bom? Vamos lá. Então, estou precisando de ajuda. Está sempre bravo, azedo, mal-humorado. Quando peço para me ajudar em algo, ajuda, mas bufando. Responde, estou muito triste. Continua um excelente aluno, educado, mas com péssimo humor. Já conversei 1000 vezes, o que eu faço? Então, eu estava falando para essa mãezinha, assim, né? 11 anos, é porque varia muito de jovem para jovem, né? O desenvolvimento, ele tem uns parâmetros, né, umas faixas assim etárias esperadas, mas não é porque aconteceu com um em certa idade, vai acontecer com outro, né? Então tem uns que assim, com 9 anos, já está deixando os pais descabelados, né? Já está começando a dar aí os sinais da pré-adolescência. E eu costumo brincar, falo que vem uma nave espacial, abduz o nosso filho, leva embora e põe o ET no lugar, porque parece que muda da água para o vinho, a gente não consegue reconhecer mais aquela criança, né? Ah, Celina, você está por aqui, está ouvindo bem, querida? Parece que a live caiu. Sinaliza para mim, por favor. Tudo bom? Que bom que você está aqui. Obrigada por estar sempre acompanhando também, viu? Então, e essa mãezinha, eu queria dizer para você o seguinte: 11 anos já é uma idade esperada para esse tipo de mudança de comportamento, tá? Realmente muda, e eu até faço essa brincadeira dos ETs, porque assim, era o que eu sentia. Essa brincadeira eu faço desde a época que o Tiago era adolescente, né? Já está aí com 32 anos. E por que que eu falo isso? Porque a mudança é muito radical. Eles mudam. Ah, Oi, minha linda, oi, tudo bom? Então, a mudança ela é muito radical. Eles mudam da água para o vinho. A gente realmente, eu não reconhecia mais o Tiago. Eu olhava para ele às vezes, eu falava, meu Deus, esse não é aquele bebê fofinho que eu trocava fraldinha, que ficava fazendo carinho no meu cabelo. Não é possível trocar o meu filho, não na maternidade, mas na adolescência, né? Eu não sei se tem um berçário de adolescente, porque trocaram ele, não é possível. Não é possível ser a mesma pessoa. A gente, às vezes, eu tinha essa sensação, ficava com muito. Ah, tá, ok, obrigada. Ela, depois ela caiu, eu entrei de novo e não sabia se estava ok. Obrigada pelo feedback, viu, Cê? Obrigada mesmo. Beijo para todo mundo aí, tá? Então, e essa dúvida, né, que essa mãe tá, que ele mudou muito, tá azedo, mal-humorado, rabugento, reclama de tudo. Mãe, é assim mesmo, né? A mudança no comportamento dos adolescentes é comum e, em certo nível, é até normal, tá? Para a grande maioria dos adolescentes, tá? Eu vivo explicando aqui é que existem uma série de fatores que estão mudando dentro dele. Os físicos são óbvios, né? A gente vê que cresce demais, começam os pelos, essas coisas todas da puberdade que a gente conhece, né? Os pelos, o desenvolvimento das genitálias, da mocinha, os seios. Essa parte aí física, como ela é visível, é mais fácil da gente entender e todo mundo tá careca de saber como é que funciona isso, pelo menos nós os adultos, né? Raras as exceções. A grande maioria de nós sabe essa parte física. Mas a parte psicológica tem uma mudança tão radical ou até mais radical do que a parte física, sabe? E não é visível, então causa muita confusão. Ao mesmo tempo em que aquele jovem ainda é uma pessoa em
em preparação, vamos chamar assim, né? A adolescência é uma fase assim de, é como se fosse um estágio para a vida adulta, sabe? Mas ele não é a espera que eles façam, que eles não fazem, que eles não conseguem corresponder ainda. Por outro lado, eles começam a querer realmente colocar as asinhas de fora, como dizia antigamente, que é o quê? Encontrar o seu espaço, encontrar seu lugar no mundo, descobrir quem realmente eles são, e tudo isso é parte de um processo natural do desenvolvimento do ser humano, que ao passar pela adolescência, começa a procurar referências para desenvolver sua personalidade, para definir quem ele é, né? E com todo esse processo, né, começa a aparecer aquele interesse pelo, né, pelo sexo oposto ou pelo mesmo sexo. Antigamente, a gente não falava muito disso, era muito velado. Mas o homossexualismo sempre existiu, ele só era mais camuflado, mais escondido, porque não era tão aceito pela sociedade. Ainda é pouco aceito, mas não muitos anos atrás chegava a ter consequências de morte, né? Então era bem mais velado, as pessoas eram bem mais cuidadosas em não revelar a sua verdadeira natureza, porque a punição poderia ser, inclusive, grave o suficiente para comprometer a vida, né? Compreendido todo esse processo, mas enfim, o fato é que eles começam a se interessar pelos amores deles, né? Começam a se apaixonar, começam a ver com olhos mais curiosos, né? E tudo isso gera muita confusão, tá? Eles não sabem como fazer, né? E tem toda a pressão da galera, enfim, é muito confuso para eles. E para, né, melhorar, porque não podia ser só isso, estava fácil, para melhorar, eles ainda passam por um processo de poda neural. Poda mesmo. Sabe o que a gente faz com as árvores? Que a gente vai podando, cortando? É poda neural, literalmente. É um processo físico que acontece no cérebro, que tira algumas conexões neurais que não estão sendo utilizadas, porque é justamente uma fase em que, assim como as plantinhas, é uma fase, adolescência, em que o cérebro do ser humano está atingindo assim, sua maior potencialidade de capacidade de aprendizado. Por isso que os adolescentes eles têm uma capacidade de aprender tão grande e surpreendente, né? Só que tudo isso junto gera uma oscilação nos níveis do humor da pessoa muito fortes, e assim, picos para cima e para baixo. Então tem hora que eles estão eufóricos, querem dominar o mundo, e fica, né, jogando, gritando, fazendo aquela confusão. Querem, não querem nem conversar, querem ficar recolhidos nos seus quartos, às vezes choram, e a gente olha e fala, meu Deus, está chorando por quê, né? O que está acontecendo? E aí a gente, por despreparo, fala que é frescura, e acaba atrapalhando mais ainda esse processo. Então, mãe, esse negócio de mudar de humor é normal. O que dá ruim? O que atrapalha no relacionamento dos pais, né, com os filhos adolescentes? É que nós não nos preparamos, nem em termos de conhecimento, nem em termos de desenvolvimento emocional nosso, como pais, para lidar com essa nova fase. Quando eles chegam, né, da maternidade, nós também ficamos meio desesperados. Não sei se você lembra dos 2 anos das fraldas, né? Sempre foi complicado. Só que aquilo era uma coisa mais fácil de lidar, por quê? Porque o domínio estava na nossa mão. O fato é esse. O bebê, por mais birrento que ele seja, né, por mais difícil que ele seja, por mais temperamento forte que ele tenha,
Um bebê a gente pega e arrasta e faz o que a gente quer. E a gente vence a vontade deles, nem que seja a força. E a maioria das vezes é a força, né? Quem nunca, quem nunca viu esse gestozinho? Então, a gente acaba vencendo a disputa de poder, porque é isso que é, a disputa do poder, né? Você gosta de ficar respondendo, ficar enfrentando, né? É disputa de poder. A gente vencia os pequenos pela força. Se você parar e analisar friamente, você vai ver que quando eles querem alguma coisa, você argumenta. Eles insistem, pequenininhos. Você fala que não, aí você explica. Aí no terceiro argumento, né, ou na terceira birra, você já leva a voz, você já põe de castigo, já bate, já ameaça. E aí a criatura vê, né, que o predador lá é maior e abaixa as orelhinhas e rabinho entre as pernas e vamos sobreviver. Entende? Só que presta atenção, criança com esse temperamento bravo, que acaba sendo controlada à força, né? Porque adulto é mais forte que criança. Quando chega na adolescência, ele tem o efeito de mola encolhida. Quando você não consegue mais apertar aquela molinha, encolher aquela molinha e ela se solta, meu amigo, minha amiga, o bicho pega. O negócio fica feio, porque aí não tem mais a força física suficiente para você controlar. E aí a gente não tem outros recursos de lidar com aquela teimosia, com aquela maneira até grosseira de lidar. Se você pensar, uma criancinha berrando no supermercado é uma falta de respeito com a gente, é ou não é? Vamos e convenhamos, se o seu adolescente esperneasse lá no meio do, do, do supermercado, você não ia achar que era uma falta de respeito? Eu ia achar, porque é isso que a gente acha que é afronta. Mas não é nada pessoal contra você. Assim como o bebê que faz birra no supermercado não está tentando te afrontar, o adolescente que responde, que muda de comportamento, que está bravo, azedo, mal-humorado, e que resmunga, que bufa, que não enfrenta, sabe, responde. Ele simplesmente está manifestando como ele está se sentindo. Só que como nós não fomos preparados para lidar com isso, e não funciona mais como era quando eles eram pequenos fisicamente, aí começa a dar o problema, né? Porque aí a gente quer manter a mesma obediência, a mesma submissão de antes, só que sem mudar os recursos. Só que assim, é como se fosse um videogame. Virou adolescente, mudou a fase anterior, porque elas não funcionam mais, elas não têm mais efeito. O personagem lá do videogame mudou, sabe? Ele se digitransformou, para usar um termo antigo nosso, né? Ele mudou completamente, não funciona mais, sabe? E aí, se a gente não se atualiza, se a gente não se adequa à nova fase, a gente não consegue ter os mesmos resultados que a gente tinha quando eles eram crianças, agora. Tá? Agora, eu só queria te dar um alerta, mãe, que é o seguinte: as coisas que você me mencionou, deixa eu ver o que você falou aqui. É muito bom. Acredito que você ajudou a vida do dia a dia. Ah, que linda! Obrigada, amor. Obrigada mesmo, viu, prima? Um beijo para você. Muito obrigada pelo comentário. Fiquei feliz, ó. Então, mãe, eu queria só te dar um alerta, que é o seguinte: eles mudam mesmo, tá? Só para outra. A mudança, ela é gradativa, é de pouquinho em pouquinho, né? Só que, assim, às vezes a gente não percebe, ela vai pouquinho, 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 de repente a gente leva um susto, né? Ele faz alguma coisa, assim, muito que chama a atenção,
que a gente não percebeu que estava mudando já fazia um tempo, tá? E isso é normal, tá? Essa mudança, assim, que a gente precisa prestar um pouco de atenção com crianças e adolescentes de qualquer idade, é uma mudança muito rápida, assim, brusca, de uma semana para outra ele mudou completamente. Isso é algo preocupante. Pode ser, não estou dizendo que é, né? Existem situações, pode ser um sinal de alerta para alguma coisa que pode estar acontecendo com ele. Por exemplo, não esses sintomas que você falou do seu filho, tá? Esses aí estão bem característicos, tá? Sempre brabo, azedo, mal-humorado, quando peço ajuda, mas faz bufando, responde. Essas características não são assim, são bem típicas dessa mudança normal do adolescente, tá? Agora, algumas mudanças muito bruscas podem indicar alguma coisa errada. Que tipo de coisa errada? Um abuso sexual, um sofrimento de bullying na escola, ou mesmo dentro da família, ou no grupo de amigos. Algum problema mais grave, assim, que a criança ou o jovem esteja lidando, né? E que causa aquela mudança de repente, tá? São raros os casos, tá? Eu tô para te dizer que 95% de chance de ser nada mais, nada menos do que o processo de desenvolvimento normal dos adolescentes, que eles realmente vão mudando de comportamento. Eu até faço essa brincadeira. Ah, não acredito, Felipe Boni, você aqui, meu amor, que bom, obrigada por você estar aqui, viu? Um super beijo para você. E vamos ver se a gente se vê, tá bom? Vai lá no grupo qualquer dia, tá? Beijo, lindo. Dá um beijo pro seu pai, pra sua mãe, viu? Então, mas voltando ao assunto, né? Pode ser sintoma de alguma coisa que aconteceu com esse jovem, mas assim, 95% de chance, pelas características que você normal do adolescente, de todo ser humano, e que talvez o que precise é você fazer um upgrade aí, né? Uma atualização dos seus recursos de educação, porque aqueles que você usava quando ele era criança não vão funcionar mais, né? Você realmente vai precisar descobrir novas abordagens, novos jeitos de lidar, tá? E a gente se confunde muito porque a maioria dos pais quer assim, ou vai para o 8 ou vai para o 80, né? Ou trata o adolescente como criancinha e não vai funcionar, porque nessa fase o que eles menos querem da vida é serem tratados ou considerados crianças, eles querem e precisam de um pouco mais de autonomia, ou então o adulto vai para o outro extremo, que é de já exigir desse jovem que está em fase de preparação para a vida adulta, exigir performance de adulto. Então, se você pede para o seu filho lavar uma louça e ele não está acostumado a lavar, como ele é grandão, né? Você espera que ele lave com a mesma performance, que fique tão bom quanto é quando você, que lava há quantos anos, né? Lava, percebe? Então, ou 8 ou 80 não vai funcionar com adolescente, não vai funcionar, não adianta tentar, tá? Você pode continuar tentando? Pode, mas os resultados vão ser esses que você está tendo aí. Tristeza, né? Você falou que fica triste, provavelmente dá umas brigas, não é? Dá uns gritos aí, umas broncas, às vezes umas respostas mais fortes. A tendência desse processo, se nós adultos não paramos, analisamos e tentamos ver qual é a abordagem que vai funcionar com o adolescente, a tendência é que isso acabe fazendo assim no caminho de vocês, ó, vai cada um para um lado, vai se afastando cada vez mais, vai desconectando afetivamente, a ponto de lá no futuro, né, lá na frente a gente vê aqueles velhinhos. Você lembra, Boni, quando a gente ia visitar os asilos, que tinha aqueles velhinhos lá, e que a gente descobriu que a maioria deles tem família, e que a família não mora longe, mora na mesma cidade, mas que não vai visitar simplesmente, né, os pais? Esse rompimento de laço nasceu nessa fase da adolescência
em que você começa a ter um relacionamento cada vez mais difícil, cada vez mais de conflito, e de briga, e de, sabe, e de combate mesmo, né? E que acaba desconectando os corações, sabe? Muitas vezes eu vejo mães e filhos se relacionando de uma maneira que eles só continuam juntos porque o filho depende economicamente da mãe e a mãe não pode simplesmente, né, abortar o filho adolescente. É uma brincadeira, tá, gente? Estou falando assim, é piada, não fiquem bravos com essa expressão que eu usei, mas assim, lidar com filho adolescente é muito difícil, é muito confuso, é doloroso. A gente acha o tempo todo que eles são ingratos, que eles não nos respeitam, que eles não reconhecem o que a gente faz por eles, que eles estão sempre reclamando de tudo, a gente não fala isso? Né? É muito difícil. Se fosse um amigo e não um filho, a gente não sabe se é verdade ou não. O tipo de relacionamento que a maioria dos pais, das mães, tem com os filhos adolescentes hoje, se não fosse o amor de pai, o vínculo de pai e filho, se fosse uma pessoa, um amigo, um vizinho, um parente, você continuaria com essa pessoa convivendo com você? Marido e mulher se separa. É que não tem divórcio de filho. Porque se tivesse, na adolescência, vai por mim, tá? Mas tem jeito sim de resolver isso, viu? Tem jeito sim. E eu vou tentar dar umas dicas aqui melhor, tá? Eu fiz uma live lá no YouTube, porque assim, aqui eu procuro responder mais as perguntas de vocês, né? E lá no YouTube, às quartas-feiras, eu me aprofundo mais num tema. Eu até me baseio bastante nas perguntas que vocês fazem. Aquelas que eu vejo assim, que são mais recorrentes, que são os problemas assim mais profundos, né? Que mais impactam essas mães, esses pais aqui que fazem as perguntas, eu procuro pegar esse assunto e dar um passo a passo, e dar uma dica de como abordar realmente para que isso melhore, tá? Existe jeito sim de lidar com isso, mas o segredo está em você, tá? Você querer usar a mesma abordagem de quando ele era criança para ter os resultados que você tinha antes, agora não vai funcionar. Agora o papo é diferente, é igual videogame, mudou de fase, você tem que descobrir novos botões para apertar, tá? E envolve equilíbrio, envolve respeito, envolve consideração, envolve autocontrole da sua parte, tá? Porque uma criancinha, né, o nosso filho quando é pequeno, ele aceita, porque ele não tem alternativa, os nossos rompantes, a nossa perda de controle. A gente grita com uma criança, ela se encolhe, ela não tem mais o que fazer. Um adolescente, ele não precisa mais se encolher, ele já tem tamanho de gente grande, ele já pode revidar. E isso é instintivo, tá? Animal pequeno foge, animal grande ataca. Animais de porte igual é instintivo, não tem como lutar contra isso, tá bom? Claro que humano não é animal, né? Mas temos sim a nossa parcela, né, de coisas que são similares aos animais, né? Os nossos instintos são similares aos outros animais irracionais, né? Chamados irracionais, mas tem também a questão dos temperamentos, que, né, define muito o jeito como a pessoa vai reagir a cada situação, né? Mas, em linhas gerais, quando começa a fase da adolescência, é a hora dos pais começarem a lidar com aquela pessoa, que é uma pessoa, lembra? De uma maneira diferente, porque ele não é realmente mais aquela criancinha indefesa, que não tinha como se defender da maneira até um pouco desrespeitosa, se você parar e observar, da maneira desrespeitosa como você tratava. Eu sei que é esquisito a gente falar isso. Como assim desrespeitoso? É ele que me desrespeita, ele não está me obedecendo. É verdade, né? A gente cresceu aprendendo que o filho tem que obedecer o pai
Porque se ele não obedece o pai, ele está desrespeitando. Mas se você parar e analisar friamente o que está sendo dito, eu não sei até onde isso é verdade. Seria esperto da parte do filho obedecer o pai, porque o pai tem um pouco mais de experiência. Mas se a gente pensar que são dois seres humanos e que nenhuma cabeça pensa igual à outra, apesar de ser uma diferença, e que cada um tem um jeito de ver o mundo, e que não é o fato de que um gostar de um jeito e o outro gostar do outro, que tem um que diz vários caminhos levam a Roma, né? Tem vários jeitos de fazer várias coisas. O problema é que o ser humano quer sempre fazer do seu próprio jeito. E a gente, é natural da gente, a gente sempre acha que o nosso jeito é o melhor de todos. É aquele jeito que a gente entende, é aquele jeito que a gente já sabe fazer, que a gente gosta de fazer, né? E a gente quer o melhor para o nosso filho. Lógico que queremos, mas a gente quer que eles façam, encontrem o caminho deles, fazendo do jeito que a gente quer. Só que na adolescência eles precisam justamente firmar as perninhas, sabe? No sentido assim de descobrir do que eles são capazes mesmo. Porque, né, teoricamente, daqui a algum tempo, eles vão estar por conta própria. A gente não vai estar mais ali para dizer para eles, faz assim, faz assado. Então, é cruel da nossa parte querer que o nosso filho adolescente faça tudo do jeitinho que a gente quer e na hora, sem reclamar, sem resmungar, entendeu? Na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer e bem feito como a gente faria, não é? Sem errar, sem se atrapalhar, o tempo inteiro falando isso e exigindo isso e de uma hora para outra a gente deixa eles adultos. Quer que eles sejam adultos, que assumam suas próprias vidas, que sejam independentes, que não dependam mais de nós. Que treino eles tiveram para a vida? Se a gente escolhia tudo por eles, percebe? Então, é isso aí, mãe. Em resumo, não fique triste. Apenas aprenda que seu filho está crescendo e, ó, é só o começo. Vai piorar e vai piorar muito, tá? Esse comportamento dele. Se você não mudar a abordagem que você está tendo, a tendência é ficar cada vez pior. Tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, fala comigo, tá bom? Pergunta, a gente esclarece, explica de outro jeito. Dá uma olhada lá nas lives que eu faço nas quartas-feiras no YouTube, porque lá eu me aprofundo em cada que eu falei a semana passada sobre irritação. Por que a gente fica, né? Que a gente explode com os nossos filhos, tá? Foi bem legal, tá? Bom, então vamos lá para outra pergunta. Tem outra pergunta que ela assim, ó, é mais ou menos parecida com essa primeira, mas ela tem um fatorzinho diferente. Olá, é normal os filhos mudarem de comportamento depois que ganhou um celular? Também fala de comportamento, mas fala de um episódio aí, né, que ganhou um celular. Como não estar nem aí para o que você fala ou manda, ficou mais preguiçosa do que já era, não queria tirar o celular dela, mas estou quase. Vale tudo que eu falei antes, tá? E o fator aí, olha, Ana Cláudia Alves, que bom que você está aqui. Oi, Li, você por aqui, minha amiga, tudo bom? Que bom que você está aqui, obrigada, viu? Não muda nada, mãe, do que eu falei da primeira mãezinha, tá? A mudança de comportamento, ela vai acontecer conforme o jovem vai entrando, né, nessa adolescência. Que aconteceu aí nesse processo e que te fez entender como é uma mudança que a gente realmente fica muito confuso. Lembra da brincadeira dos ETs que eu acabei de falar? A gente fica tão confuso com essa mudança porque ela não faz sentido. Por que não? Porque as mudanças do jovem ocorrem internamente, né? No cérebro, nos hormônios, nas emoções que ele passa a sentir que ele não sentia antes, entende? Nas angústias que ele passa a ter que ele não tinha antes, né? Então, fica tudo muito diferente para ele, tá? Essas mudanças,
elas ocorrem no jovem, mas ela ocorre em termos, a gente não vê, não é igual seio, altura, pelos, que a gente vê. Isso a gente vê e percebe, tá mudando. Ok, que bonitinho, ainda fala que é bonitinho, mas o tratamento vai acontecer, não tem como escapar, tá? Vai acontecer. Eles vão mudar de um jeito ou de outro. Estão evoluindo, não tem como ser mais o seu bebê. Não, né, é a vida. Tem uns que são mais calminhos, uns são mais rebeldes, uns são mais difíceis de lidar, outros são mais fáceis de lidar, mas eu costumo dizer o seguinte: cuidado com os que são muito fáceis de lidar. Às vezes, os que são fáceis demais em lidar são os que vão ter mais problemas lá na frente. Por quê? Porque esse rebelde que te enfrenta, que briga, ele se defende. Ele está treinando a autodefesa. Aquele que se encolhe, que só chora, que não responde, que fica quieto, que vai murchando cada vez mais, esse é o perfeito candidato para, na fase adulta, ser um banana. Ser aquele cara assim que a esposa ou o marido, os amigos, fazem, sabe, pisam na cabeça dele e ele continua ali. Entende isso que eu estou te falando? Se seu filho é muito mansinho, cuidado com a dose de controle e de poda que você dá em cima dele. É que, assim, emocionalmente, é mais confortável para nós pais quando a gente tem um filho submisso demais, quietinho demais, que não responde, que não reage. A gente fica, né, confortável, porque não tem conflito, não tem combate. Mas você precisa mudar a maneira como você trata seu filho adolescente, mesmo quando ele não te oferece uma, uma resistência muito combativa como aqueles de temperamento mais forte oferecem. Porque se você continua tratando ele da mesma maneira, escolhendo tudo para ele, fazendo tudo por ele, é, é, e tomando as decisões por ele, do jeito que você quer, do jeito que você gosta, sem oferecer a oportunidade dele participar desse processo de decisão, de entender o que está acontecendo, o que não está, o que fazer, o que não fazer, a tendência é que ele vá cada vez mais recolhendo um pouquinho né, de combatividade, de garra, de gana, ele vai minando cada vez que a gente fala, a gente quer chacoalhar, né? Tem algumas esposas que querem chacoalhar os maridos, não sei se vocês já viram por aí. Que não tem uma ambição, que não lutam por nada, que tudo tá bom. A gente não quer nossos filhos assim. Só que quando eles são novinhos, né, e não oferecem essa rebeldia de adolescentes, a gente fala, ufa, dei sorte, né? Vou continuar fazendo do mesmo jeito que tá dando certo. Lê do engano. Talvez o prejuízo seja ainda pior. Pior. Tá? Presta atenção nisso. E o celular, mãe, não foi esse o fator que fez a mudança. O que acontece com o celular é que o celular é um instrumento que tem todo o poder de gerar dopamina de qualquer idade. Eu vejo pessoas adultas viciadas em celular. Vejo constantemente pessoas adultas viciadas em celular. Inclusive, eu até falei já há algum tempo, foi reconhecido como foi reconhecido no catálogo internacional de doenças como uma doença, né? É o vício pelo game, pelo dispositivo eletrônico, tá? Vício mesmo, igual drogas, heroína, cocaína, essas coisas todas que viciam, álcool, tá? Mesmo tipo de vício. E é o mesmo tipo de vício. Por quê? Porque o efeito é o mesmo. Ele gera dopamina, ele dá doses no cérebro da gente de dopamina. O negócio é brilhante, é, 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 dá barulhinhos que simulam para o cérebro vitória ou estímulo, entende? Ele vai
dando para a gente estímulos que é como se fosse um gerador artificial de dopamina, entende? Sem contar que como a nossa sociedade hoje está organizada de uma maneira que os jovens quase não têm liberdade de visitar os amigos. Lembra que a gente brincava na rua o dia inteiro da escola? Almoçava, tirava o uniforme, era a rua, era brincar de bicicleta, brincar de bets. Nossa, era só curtição, né? Aqui em Ribeirão Preto. Em São Paulo não era bem assim, era mais restrito, mesmo naquela época. Então, quanto maior a cidade onde os jovens moram, mais presos eles estão dentro de casa, né? Mais restritos eles estão a encontrar com os amigos fisicamente, eu digo, né? Porque os pais estão trabalhando, não tem como ficar levando e buscando, e os filhos, né? Também não dá para deixá-los ficar andando sozinho no mundo do jeito que está hoje, não é verdade? Então, eles não têm como se relacionar com os amigos. E para um adolescente, o relacionamento com os amigos é fundamental. É questão de sobrevivência. Eles precisam, de fato, é, ter contato com os seus amigos para formar justamente, para desenvolver a sua própria personalidade, eles precisam conviver com pessoas que estão vivendo os mesmos conflitos, que estão vivendo as mesmas dores. Por isso que os amigos passam a ser a referência principal deles. O que o amigo fala que é bom, ele acredita. O que a mãe fala que é bom, ele faz o contrário. Não é assim? É assim na sua casa também? Comenta aqui para mim, para eu saber. E isso é normal, gente, faz parte do desenvolvimento. Agora, o que não dá é a gente saber que é normal, deixar por isso mesmo, né? Porque nem é 8 nem é 80. O que eu vejo é justamente esse desequilíbrio. Tem pai que quer continuar tratando como se fosse criança, e aí é rígido, não deixa, não pode nada, não dá a liberdade que o jovem precisa para começar a se desenvolver e treinar para essa vida adulta, ou abandona completamente, né? Deixa fazer o que quer, ou omissão, né? Ou negligência, permissividade, ou o controle autoritário. Nenhum dos dois vai funcionar. A Jane Nelson, que é a autora que assim, há mais de 20 anos escreveu a, a disciplina positiva, ela diz o seguinte: quando eu brigava com os meus filhos, né, quando eu batia neles, quando eu punia eles, eu não gostava de mim. Ela dizia, quando eu punia meus filhos, eu não gostava de mim. E aí ela completa, mas quando eu não os punia, eu não gostava deles. Né? E é isso que acontece. O pai que vai para o lado da permissividade, que deixa tudo, que aceita a falta de respeito do jovem, aceita alguns comportamentos inegociáveis, que entrega para Deus, né? Fala assim, isso é uma fase, vai passar, e deixa para lá, eles estão negligenciando os filhos, eles estão abrindo mão de lutar por aquilo que eles acham que é certo. Por quê? Só dá briga e não resolve. Só que não é a permissividade que vai fazer com que o jovem tome sua trilha direito. Ao passo que os outros querem continuar insistindo naquela linha de antigamente, que é a ferro e fogo, a força, né? E é do meu jeito, e se não, se não gostar, também não funciona. Também não funciona. Porque esse jovem, apesar de precisar ainda do seu apoio, ele ainda não tem essa autonomia toda, né? E vai para a rua para quê? Para sofrer? Não podia ser bem diferente? Entende? Você sabe que o meu filho Tiago uma vez falou isso para mim quando ele era adolescente? Eu vivia ameaçando o Tiago de mandar ele embora de casa. E por que que eu fazia isso? Porque foi assim que eu fui ensinada. Minha mãe me mandou para fora de casa 2 vezes, né? Uma, foram três. Uma, eu já estava grávida, mas eu não sabia que estava grávida, vim a descobrir 2 meses depois, quando eu tinha 15 anos. Outra vez,
Quando o Thiago tinha 2 anos, foi nessa época que eu dormi na rua. Depois eu conto essa história pra vocês, essa novela mexicana. Mas tá todo mundo bem, todo mundo sobrevivendo, não se preocupe não, viu? Ela me expulsou realmente de casa. Eu cheguei a dormir na rua com o meu bebê, né? Então, esse é o modelo que eu aprendi. Quando o filho não quer te obedecer, você manda ele para fora de casa. E eu vivi ameaçando o Thiago de mandar ele para fora de casa. E teve uma vez que ele teve a maturidade de virar para mim e falar assim: mãe, eu sei eu sei que eu não faço as coisas do jeito que você quer, mas é, você, você quer que eu tenha o mesmo resultado que você teve? Você quer que seja tão difícil para mim quanto foi para você? Olha isso, gente. A hora que ele falou isso, ele me arrancou as pernas. O problema é que os adolescentes nem sempre têm esse, essa, esse discernimento, essa fala madura para te dar o tapa na cara e para você perceber, nossa, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Não é possível que não haja outra maneira de lidar com meu filho. Tem que ser repetindo o modelo que a minha mãe fez quando eu era adolescente? Será que eu tenho que submeter o meu próprio filho a passar pelos mesmos dissabores que eu passei? Só porque eu virei gente? Gente, vai virar gente de qualquer jeito, né? Só que tem jeito fácil, tem jeito difícil. Tem jeito de ser bem mais fácil, sem deixar que eles se tornem incapazes. O grande problema é que ou os pais estão abafando demais, superprotegendo demais, ou controlando demais, sem deixar que ele se desenvolva, que ele faça alguma coisa do jeito que quer fazer. E se não quiser, a porta da rua é a serventia da casa. Ou abre demais e deixa o jovem sem parâmetros, sem guia, sem margem do rio, sem limites. Os limites que dizem para ele até aqui eu vou, até aqui não, sabe? O adolescente ainda não está totalmente pronto, preparado para discernir o que é certo e o que é errado. Racionalmente ele até sabe, mas ele ainda precisa de apoio e de muito apoio para conseguir lidar com todas as situações que ele tem que lidar na vida dele e se tornar um adulto, que é aquele adulto que a gente quer que ele seja. Entende? Só que não é a ferro e fogo que a gente consegue esse resultado. É diferente, é de outra maneira. E ó, Einstein falava um negócio. Ele dizia assim: se você quer ter loucura é você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Você continua agindo da mesma maneira que os nossos pais nos criaram e quer ter um resultado diferente do que você está tendo. A mãezinha do filho de 11 anos falou: já falei 1000 vezes. Olha só, se você falar 1000 vezes a mesma coisa e não surtir o resultado, será que falar 1001 vai surtir? Volta para as 10. Você falou 10 vezes. Será que falar 11 vai surtir efeito? Será que você não tem que falar de alguma outra maneira ou fazer alguma outra? Entende o que eu estou te falando? A abordagem com o adolescente por parte dos pais é que dá o maior problema no relacionamento entre pais e filhos. O adulto é muito mais responsável pelos conflitos que existem do que o adolescente. E eu sei que tem pai aí querendo, pai e mãe querendo me enforcar, me atirar para os leões, porque não é justo. Vocês estão achando que não é justo eu falar isso. Porque vocês se desdobram, nós, né? Nos matamos para dar tudo para eles, a gente faz o melhor que a gente pode e eles não colaboram em nada. Só que quem tem que ensinar a colaborar somos nós. O problema é que nós não fomos ensinados a ensinar a colaborar. Entende a diferença, gente? É isso, tá bom? Então, mãe, não é o celular. O celular, já que é recente que você deu para ela, tirar não vai funcionar, tá? Se você quiser testar, testa. Mas você vai ver que vai ser uma luta eterna. É assim, ó, quando você pune
você tem um resultado imediato. Mas esse resultado imediato, ele cessa em pouco tempo e o problema volta a repetir. E aí você vai passar a adolescência inteira dando castigo, tirando o celular, não sabe mais o que fazer, entende? E não vai resolver, tá? O que tem que fazer é uma outra abordagem, é lidar com esse ser humano com equilíbrio, como se ele fosse uma pessoa a se considerar. Já pensou sobre isso? Quando eles nascem, quando eles são bebês, respeito e dignidade. Só que nós não sabemos como fazer isso. Entende o que eu estou te falando? Então, ó, não tira o celular não, tá? Não é por aí. Estabeleça os limites do uso do celular, porque em excesso pode ser prejudicial, sim. E ela tá mais preguiçosa porque agora ela tem uma coisa que dá muito prazer para ela. E ninguém vai querer largar uma coisa que dá muito prazer para lavar louça. Existe jeito de você convencê-la a, a sair da internet. Eu até tenho um e-book sobre isso. Vai lá no YouTube, YouTube/C de canal, barra Valquíria Lobo, com WK, tudo junto. Vai lá, procura uma live que eu falo 3 maneiras infalíveis de tirar o seu filho da internet, tá? E lá eu explico como é que faz isso, tintim por tintim, tá bom? Espero que tenha ajudado aí, viu, mãe? E tem uma outra, gente, assim, diz assim, ó, adorei a live. Eu realmente estou tendo muitas dificuldades em tratar com as meninas, principalmente com uma delas. Ela me enfrenta, tem respostas para tudo e reclama o tempo todo. Adolescente sendo adolescente. Em relação à escola, eu não tenho problema com elas. Elas são extremamente responsáveis e nunca precisei cobrá-las para estudar. Porém, tenho outras questões. Como fico sozinha com os 3, porque meu esposo trabalha fora e só chega na sexta-feira, acabo solicitando-as muitas vezes para ficar com o meu menino, para eu fazer algo em casa. Cobro bastante para elas arrumarem as coisas delas, elas são bagunceiras. E acabo ficando nervosa quando eu vejo que elas não agem. Elas querem as coisas para ontem e quando não faço na hora delas, elas ficam reclamando. E como fui criada de que temos que respeitar os pais, fico louca de ver que elas ficam resmungando o tempo todo, reclamando o tempo todo. Nunca bati. Olha, então você é uma heroína, viu? Porém, aperto o braço e acabo beliscando. E não dá para julgar, né, gente? Quem lida com adolescente, né, que está o tempo todo ali, lidando com a situação, sabe que realmente tira a gente do sério. É muito controle para lidar com essa situação sem perder a, a, a boa, né? Não te julgo, mãe, não te julgo mesmo, tá? Me sinto péssima e eu percebo que elas ficam reprimidas e se isolam e choram. E nos últimos dias eu percebi que aconteceu com mais frequência e vai piorar, tá? A tendência é piorar. Se você não muda essa abordagem, a tendência é piorar. Presta atenção no que eu estou te falando. A maneira como você está lidando com elas, né? Então você precisa que elas cuidem do filho mais novo, para você poder arrumar a casa, e elas não ajudam na casa. E aí você fica brava, né? Fica nervosa, e aí você chega a beliscar, né? Eu imagino que saem uns berros aí também. Vamos ver. E depois você diz, elas ficam nervosas. Não. Elas querem as coisas para ontem, e quando não faço na hora delas, elas ficam reclamando. Então, deixa eu entender. Elas querem as coisas para ontem. E quando você não faz as coisas na hora delas, elas reclamam. E pelo que eu entendi, você faz a mesma coisa? É isso ou estou entendendo errado? Ó,
Será que elas estão seguindo um exemplo? Vamos ver, vamos continuar aqui. Acabei me afastando delas, no quesito carinho, e elas também. Ó, e continuar por esse rumo é piorar essa situação, ao ponto de ter o risco de chegar ao rompimento total. Sabe o que é o rompimento? O rompimento é quando você só visita a sua mãe adulta por obrigação. É aquela que você fala assim, nossa, faz 3 meses que eu não visito minha mãe, deixa eu ir lá, preciso ir lá. Não porque você está morrendo de saudade delas, mas é porque você tem obrigação. Isso acontece quando você se distancia emocionalmente do seu filho. E isso começa aqui. Começa exatamente assim, do jeito que você está descrevendo. Tem o sentimento de culpa. E a gente tem mesmo, não dá para escapar. Acabo ficando muito brava quando elas pegam meu celular, pegam minhas coisas e não colocam no lugar. Me sinto invadida. Você vai ver quando começar com a maquiagem. Eu te entendo, é igualzinho. E quando elas não fazem o que peço, seja porque enrolam, ó lá. E quando elas não fazem o que peço, seja porque enrolam, eu também não tenho paciência de esperar. E é no momento que fico nervosa e acabo gritando. Tá vendo? Elas ainda estão resmungando. A tendência é que daqui a poucos anos elas gritem também, tá? Porque é o modelo, tá? Espera que você vai ver. E elas estão repetindo o meu comportamento. Olha, estou ficando aflita por causa dessas situações e tenho medo do que pode acontecer com elas daqui a alguns anos. É isso que eu estou te falando. Minha mãe fala que eu fico discutindo com elas de igual para igual, como se eu fosse uma adolescente. Não é justo sua mãe falar isso. Porque as pessoas de hoje não são as mesmas pessoas de 20 anos, de 30 anos atrás. Não é justo que os nossos pais queiram que nós tenhamos o mesmo resultado que eles tiveram com a abordagem que eles usavam há 20, 30 anos atrás, que 20, 30, né? Bem mais, 30, 40 anos atrás, conosco, não é justo que eles esperem que nós tenhamos o mesmo resultado com aquela abordagem. Porque as pessoas não são iguais. A sociedade mudou completamente e hoje em dia não dá mais para a gente tratar adolescente como eram tratados na nossa época. Se na nossa época já dava o que deu, olha, eu saí de casa grávida para enfrentar a minha mãe, para não aceitar o que ela queria impor para mim. Percebe? Isso há 33 anos atrás. Imagina hoje. É cada vez pior. A gente vê essas barbaridades por aí, é que hoje a gente tem mais acesso à informação. Mas sempre teve muita briga. Sempre teve muita briga. E ó, os velhinhos que estão lá no asilo, eles eram como a sua mãe. Não tinha discussão, não tinha bate-boca. É do jeito que eu falei, pronto, acabou. Encerra o assunto. Sabe o que aconteceu? Estão sozinhos no asilo hoje. Por quê? Porque não é assim que se lida com as pessoas. A gente lida com as pessoas com respeito e consideração. Eu entendo o que você passa, porque eu passava. Você está descrevendo assim exatamente os maiores conflitos que os pais e as mães de adolescentes vivem lidando com os filhos. O problema é que não é assim que a gente deve lidar. Ó, vamos ver o que mais você fala aqui. Vejo que também me comporto de forma equivocada. Quando elas me questionam, não tenho argumentos e justificativas. Porque percebo que, na maioria das vezes, minha raiva é baseada na hierarquia que espero que elas respeitem, e não, às vezes, no ato em si. Exatamente. Nossa, e você está com bastante clareza sobre a realidade, né? Um modelo construído na minha educação, na minha também. Já faz uns 3 anos. Elas sempre foram meninas obedientes e exemplares. Nunca me deram trabalho. Mas de uns 3, 4 anos atrás, elas começaram a se desenvolverem, a personalidade. E estou tendo dificuldades em lidar com isso. Até porque também passei por muitas situações de insegurança.
autoestima baixa, desemprego, problema de relacionamento conjugal, e isso influenciou muito na minha conduta em relação a elas. E com tudo isso, acabei engravidando do meu mais novo, hoje com 3 anos, que é bem diferente delas. Ele faz birra, é arteiro, quer atenção o tempo todo, faz xixi na roupa, joga as coisas, se joga, enfim, uma criança extremamente diferente delas e de que elas foram quando pequenas. Ó, o que acontece aqui é o seguinte, as suas meninas, elas têm um temperamento mais dócil, tá? Elas têm naturalmente uma tendência a serem mais obedientes. Ainda assim, você já percebeu que existe uma mudança, tá? Se você... E são diferentes, né? Apesar de ter idade próxima. Uma é mais combativa, porque o temperamento dela é diferente, ela te enfrenta mais. E essa, você diz, me dá mais trabalho. O que ela te dá, na verdade, é aquilo que eu estava falando das crianças mais submissas. E você está percebendo que, na verdade, a sua briga com elas, a sua raiva, a sua dificuldade, é que quando elas te enfrentam, você não tem argumento. Você espera obediência cega, sem discussão, porque foi assim que você foi criada e foi assim que você foi treinada pela sua mãe a fazer, reproduzir o modelo dela. Só que não funciona. Já o seu menino, ele tem um temperamento mais forte. Ele deve ser um dominante ou um impaciente, né? Um temperamento assim. Tem 4 tipos de temperamentos principais, né? Vamos dizer assim, básicos. 2 são mais expansivos, mais de ação, mais de combate, mais de raiva, né? Eles reagem com raiva quando são contrariados. 2. Você provavelmente tem um desses 2 temperamentos, pelo que você fala. E tem outros 2 temperamentos que são mais da tristeza. É aquele temperamento que, quando tem uma briga, a pessoa, no lugar de brigar e xingar, ela se recolhe, chora, ela, ela acata, entendeu? Ela recua. Esses são os mais fáceis de lidar, porque eles não combatem. Mas esses também podem ter consequências gravíssimas se submetidos a esse tipo de ação coercitiva, que obriga, que seja na hora. Então, se você quer que elas façam alguma coisa, tem que ser na sua hora, no seu momento, do jeito que você quer, porque se elas enrolarem, você fica brava. Você grita, você chega a beliscar. Entende? Precisa haver uma mudança completa de comportamento aí, de ver a maneira como se vê esse relacionamento de mãe e filhos, porque se a gente repete esses modelos, você está vendo aí, você está me dizendo, já faz uns 3 anos começou a mudar, está começando a ficar mais difícil. Está só começando. Está só começando. A tendência é ficar muito pior e pode chegar a alguns extremos, tá? Aquelas que se recolhem, que você consegue vencer pela... Minha mãe me vencia embaixo de pancada, eu tenho cicatriz. Eu tenho... Não sei se dá para ver no vídeo. Eu tenho um afundamento aqui na minha sobrancelha e foi pancada. Ela me bateu de maneira que abriu meu supercílio, né? Então, minha sobrancelha, ela me vencia pela força, né? E qual foi o resultado disso? Eu me rebelei, arranjei um namorado e arranjei um plano infalível de ficar grávida para sair de casa. Olha que belezinha, né? Então, assim, impor a força, a obediência, pode ter resultados trágicos, terríveis, terríveis, no futuro delas ou no futuro do relacionamento de vocês. Ou, né? Entende? Minha paciência vai a 0. É esse o problema. E elas se sentiram afastadas depois que ele nasceu, porque ele tem que ficar de olho o tempo todo. Uma criança de 3 anos que não para, realmente exige atenção o tempo todo, né? Enfim, é isso. Então, minha amiga, de todo o meu coração, eu tô dizendo isso para você assim, abrindo meu coração para você. Eu entendo 110% das coisas que você está me falando aqui. Eu entendo porque eu vivi tudo isso.
E quando eu estava vivendo tudo isso, eu realmente não conseguia ver uma outra maneira de lidar com isso. Eu até tinha também essa intuição de que não estava certo. Também sentia culpa, também procurava, eu prometia, sabe resolução de ano novo? Eu prometia para mim, eu não vou mais brigar com o Thiago. Eu não vou mais perder o controle do jeito que eu perdi. Mas era questão de horas, dias, até acontecer tudo de novo. E a gente fica nesse ciclo vicioso sem conseguir sair. E a vida inteira passa. Eu vou dizer para você. Eu posso dizer porque eu passei. Meu filho tem 32 anos, está criado. E eu vejo ele hoje enfrentando todas as dificuldades que ele tem emocionalmente, que poderiam ser muito diferentes, muito melhor preparado, muito mais fácil para ele lidar com a vida dele, se eu tivesse dado para ele os recursos quando ele era adolescente para se desenvolver. Não virou bandido, pelo contrário, é um excelente, uma pessoa, um ser humano excelente, tem inúmeras qualidades, e eu percebo que isso veio de mim também, que a gente não erra só, né? A gente acerta muito também, graças a Deus, não é só erro. Mas hoje, com mais experiência e com conhecimento que eu não tinha antes, eu percebo que ele poderia ter muito mais características que lhe fossem favoráveis para a vida dele próprio, para a vida dele próprio, se eu estivesse preparada para lidar com ele quando ele era adolescente de uma maneira diferente dessa que eu usei e que você está usando agora. Entende? E você falou de culpa. Espera até chegar o remorso, tá? Porque a culpa vem quando você percebe que podia ter feito diferente, mas não sabe como. E aí você você dá o melhor que você tem na hora. E tem que bastar, porque você não tem mais nada para dar. É o melhor que você tem. E às vezes a gente até acha que não é o melhor que a gente tem, mas é. É o que a gente tem de melhor para dar para eles. A gente dá o melhor, né? Só que depois, quando você descobre as respostas que você estava buscando, e você vê que poderia ser muito mais fácil, muito mais tranquilo, aí sai a culpa e entra o remorso. Eu cheguei a chorar, chorar, de verdade. O dia que eu descobri que os adolescentes sentem mais sono do que as pessoas nas outras faixas etárias. Que eles têm necessidade de 9 a 10 horas de sono para conseguir dar conta de toda a mudança que está acontecendo neles. Só que, por outro lado, para ajudar, né? Porque, como diz, não, como que fala? Ditado? Desgraça nunca vem sozinha. Para ajudar, a maioria dos adolescentes estuda de manhã e tem que acordar muito cedo por conta disso, né? E eles também têm uma alteração na hora da descarga dos hormônios que regulam o nosso ciclo de noite e dia, de vigília e descanso, né? Então, os adolescentes, eles têm as descargas de melatonina, que é aquele hormônio que faz a gente começar a ter sono, começar a querer dormir, bem mais tarde do que os outros humanos em outras faixas etárias, tá? Bebezinho, 6 horas da tarde está dormindo, certo? Aliás, dorme que é uma beleza, não é? Agora, os adolescentes, eles não... É quase impossível para um adolescente, depois que começa a fazer realmente, né? Passa por verdade, dormir entre 7h30 da noite e 10 horas da noite. Só que o que eles fazem nesse período de vigília, que não dá para eles dormirem? Celular, o tempo todo, né? E aí, o que acontece? O celular, ele tem luz, ele desperta, ele dá adrenalina e ele faz ficar acordado. E aí é que eles vão ficando cada vez acordados mais tempo, vão ficando até a madrugada acordados, e aí eles têm um déficit de sono muito grande e eles vivem morrendo pelos cantos, né? Com sono, dormindo o tempo todo,
E aí, sabe o que eu falava? Falava que o Thiago era preguiçoso. Eu xingava o meu filho de preguiçoso. O tempo todo, a adolescência dele quase inteira foi a base de ser xingado de preguiçoso, sabe? E isso me dói muito, porque ele nunca foi preguiçoso. Nunca foi preguiçoso. Aliás, tem uma pessoa que não é preguiçosa, é o Thiago. E por não entender o que estava acontecendo com ele na fase da adolescência, não entender as mudanças que aconteciam dentro do meu filho, eu cometi esse pecado de chamá-lo de preguiçoso o tempo todo. E quando eu descobri que era uma questão hormonal, isso que eu acabei de contar para vocês, eu cheguei a chorar. E o nome disso é remorso. E eu vou te dizer, remorso dói mais do que culpa. Remorso dói mais do que culpa. Tudo que eu queria na minha vida era ter uma máquina do tempo para voltar à adolescência do Thiago e aplicar tudo que hoje eu sei. Hoje eu sei, mas na época eu não sabia. Eu gostaria muito. Mas máquina do tempo não tem, não vai rolar. O jeito é a gente aproveitar que a gente está numa época diferente, né? Naquela época era absolutamente impossível acontecer o que está acontecendo aqui agora. De eu pegar uma hora da minha vida, no lugar de assistir uma novela, acessar um conteúdo online que está disponível para mim a hora que eu quiser, para descobrir mais recursos e mais informações sobre como lidar com o meu filho adolescente ou pequenininho, né? Tem também, tá bom? Gente, é isso. Eu espero que tenha ajudado. Eu estou preparando uns conteúdos assim mais que ajude mais, sabe? Que seja assim, eu vejo assim que eu tenho procurado ajudar, tenho procurado dar informação, tenho procurado dar outro modo de ver, sabe? E tenho me empenhado bastante nisso, mas eu percebo que ainda falta, talvez um passo a passo, talvez uma, uma maneira de fazer com que você dê aí os primeiros passos nesse caminho de sair daquele círculo vicioso e começar a quebrar esse círculo e começar a fazer diferente. Porque entre a gente saber, né, receber a informação e a gente conseguir aplicar, conseguir ter resultado com essas informações que a gente tem uma distância muito grande. E eu tô estudando uma maneira da gente fazer realmente ajudar mais, sabe? Conseguir resultados mais efetivos. Eu tenho recebido muitos comentários assim das pessoas que me seguem, dizendo que tem ajudado, que viu mudanças em casa já, que percebe que acontece diferente, que já teve algum tipo de mudança, né? Mas ainda não é suficiente. Então eu estou aí maquinando, inclusive estou viajando essa semana, vou buscar mais recursos, vou buscar mais ferramentas para conseguir realmente ajudar de forma efetiva, porque são cerca de 10 anos. É uma janela de tempo muito curta, para a gente resolver esse assunto. Sabe, eu ouvi esses dias uma frase que fez muito sentido para mim. Disse assim, ó, sabe aquela amiga que tá sempre de regime, mas tá sempre gordinha? Olha isso, sabe aquela amiga que tá sempre de regime e está sempre gordinha? É a mesma coisa daquelas mães que estão sempre brigando com os filhos para logo em seguida sentir culpa, para jurar que não vai fazer mais aquilo e no dia seguinte repetir a mesma coisa e passar a adolescência inteirinha do filho fazendo isso, até chegar ao ponto de ter consequências graves como as que eu vivi, né? Que poderia ter sido mais simples e aqui a gente vê acontecer aí, de vez em quando suicídios, problemas de muita dor, muita angústia, muito sofrimento, tanto para os filhos quanto para as mães, para os pais, que não precisaria.
Não precisaria. Tem um jeito melhor de fazer tudo isso, tá bom? Prometo para vocês que eu vou encontrar uma maneira de ajudar, tá? Um beijo para vocês, fica com Deus. Obrigada pela companhia de sempre e a gente se vê, tá bom? Tchau, tchau.